Sem Mimimi in the house, mais uma vez, diretamente de Praia do Coqueirinho, em João Pessoa. O Nordeste é bom demais. Essas praias que você não encontra em outros lugares do mundo. Dessa vez só vou falar coisas boas. Deixa as coisas más do nosso belo país para um outro momento. E como você muito bem viu no título deste vídeo, eu quero falar sobre o maior problema, o maior medo masculino, que é a covardia. Eu sei, pode soar com uma palavra um tanto quanto pesada, mas eu não uso de forma superficial esta palavra neste contexto, neste vídeo, porque é a covardia o maior medo. E neste vídeo eu vou falar os três elementos em três diferentes situações onde a sua covardia causa os problemas que você tem em relação às mulheres, em relação aos relacionamentos, e te impede de justamente se envolver com as mulheres que você tanto deseja. Começando pelo clássico, o seu medo de simplesmente se aproximar de uma mulher. Seja porque você tem medo da rejeição, seja porque você é um bitolado que tem medo de ser chamado de assediador, seja porque você não sabe o que falar, seja qual for a sua razão, a base dela é simplesmente a covardia. Você é um covarde. Muitos aí adoram falar, não, eu daria conta de brigar com todos os homens aqui, não, ninguém me provoca, eu consigo bater em todo mundo. Você não consegue nem chegar numa mulher, meu brother. Você não consegue nem sequer ir falar oi para uma mulher, demonstrar as suas intenções sexuais e levar este relacionamento para onde quer que você queira e você deve justamente nesse momento. Te garante que você conseguiria dar conta de 3 caras ali que olharam com você com cara feia. Essa é a base da covardia nas fases iniciais dos seus relacionamentos. Meu amigo, desde que o mundo é mundo, homens se mostravam interessados nas mulheres que eles se sentiam atraídos sexualmente. E isso não vai mudar. Se você não perder essa covardia, o que você vai ter é solidão, relacionamentos vazios, quando eventualmente você se depara com uma mulher, porque você não fez esse trabalho interno de simplesmente ir demonstrar as suas intenções, ir conhecer uma mulher, mostrar que você é um homem heterossexual com sangue correndo nas suas veias e você se sente interessado por mulheres. Quando você opera pelo medo, quando você deixa o medo tomar conta das suas atitudes, quando você obedece o medo ao invés de obedecer um propósito maior, um objetivo maior, este é o resultado, covardia. E o objetivo e o propósito maior nesse caso é: quero me envolver com mulheres, ao invés de operar pelo medo. Obedecer o medo que te fala que você não é suficiente, que você vai ser chamado de assediador, que você não tem os fatores para entrar num relacionamento com essa mulher. Enfim, não obedeça o medo, obedeça o seu propósito, o seu objetivo maior. Este é o primeiro. O segundo ato de covardia que a maioria dos homens acaba se deparando nos seus relacionamentos com as mulheres é porque você não consegue se manter firme diante das emoções de uma mulher. Meu amigo, entenda de uma vez por todas, as mulheres são seres mais sensíveis. Elas vão acabar tendo as emoções à flor da pele constantemente em diferentes situações da vida dela, incluindo no relacionamento com você. Se você é um cara que não consegue se manter firme ao se deparar com uma situação como de repente a mulher pode ficar brava, ficar chateada, espernear, querer sempre que a vontade dela seja feita, você não passa de um covarde. Você não consegue se manter firme às nuances, às diferenças que o homem e uma mulher podem ter dentro de um relacionamento. Outra vez, se você é um cara que não consegue se manter tranquilo, se manter firme nessas situações, você é um covarde. A mulher vai perceber que você é um covarde e ou vai começar a te manipular ou vai encontrar um cara que saiba se envolver com ela. Meu amigo, muitas dessas situações que você possa se deparar dentro de um relacionamento com uma mulher não são muito diferentes da maneira como você trata uma criança.
Uma criança, quando começa a chorar e espernear, você não deve perder a sua tranquilidade, você não deve dar uma bronca mais excessiva nessa criança, porque ela simplesmente é uma criança. Ela vai ter que aprender, conforme a vida passar, a lidar com essas emoções que ela está sentindo naquele momento. Ela não vai morrer por chorar, ela não vai morrer por ela estar sentindo aquela pressão naquele momento dentro dela. Essa é a mesma situação quando você está dentro de um relacionamento com uma mulher que por vezes pode perder o seu desequilíbrio, pode se sentir mais emocionada e carente e louca até mesmo. Se você não consegue tolerar o estresse, que sem dúvida nenhuma nesse momento você pode se deparar com uma mulher, você outra vez é um covarde, porque a sua incapacidade de lidar com estresse, com emoções que fogem da norma, fazem com que você ceda. Se você cede às emoções de uma mulher, ao contrário de obedecer o seu julgamento racional, você é um covarde, você não aguenta a pressão. Larga de ser um bitolado. Se você der um par de horas, muitas vezes nessas situações, ela automaticamente já volta ao controle. Porque caso contrário, o que vai acontecer é, você vai ser manipulado. E eu entendo como você pode cair nessas dinâmicas pelo medo de ficar sozinho, pelo medo de não arranjar uma outra mulher ou um relacionamento como esse. E se você está operando por essas formas, você já perdeu, meu amigo. Você perdeu porque ao ceder às emoções femininas, ao contrário do que você deve obedecer o seu julgamento racional, você já perdeu a você mesmo. E quando você perde você mesmo, você perde como consequência o relacionamento e a mulher. O seu maior medo dentro de um relacionamento deve ser perder a sua própria autonomia, a sua própria autoestima, a sua própria identidade. Não perder uma mulher, porque outra vez como consequência que você perde a si mesmo, você perde o relacionamento. Você deve ser firme nessas situações mais emocionais e até mesmo catastróficas, você pode dizer, catastróficas internas dentro dela, não no sentido do relacionamento. Mantenha-se firme e não seja um covarde. E por último, a situação onde a maioria dos homens chicken out, como já se diria em inglês, foge como uma galinha ciscando, quando se depara com o primeiro momento de tensão, é que a maioria dos homens hoje não tem o culhão, não sabe ser simplesmente o líder da relação. Eu te entendo, se você ainda principalmente é mais novo aí, entre os seus 25 aos seus 20 anos, você cresceu com essa mentalidade de que homens e mulheres são iguais e que devemos buscar relacionamentos igualitários, porque essa é a maneira que nós fomos feitos. Sim, perante aos olhos de Deus, somos todos iguais. Num relacionamento, não é assim que funciona. Não é assim que funciona na vida. Homens nascem todos iguais. Conforme passa o tempo da vida, nós desenvolvemos diferentes habilidades, nós desenvolvemos diferentes conhecimentos. E as mulheres, de maneira geral, é isso que elas buscam. Se você se depara com essas mulheres, é tudo igual, o que eu quero é igualdade, essas mulheres ainda não entenderam o poder da dinâmica de feminilidade e masculinidade. E elas vão aprender tristemente com as suas experiências frustradas. Posso dizer por experiência própria, de talvez numa idade ali na adolescência, no começo dos meus 20, onde eu acreditava nessa ideia de que os relacionamentos deveriam sempre ser iguais e você deve sempre discutir tudo, e os relacionamentos acabavam sempre com estresse, com briga e com discussões desnecessárias. Ao invés disso, quando eu aprendi que o homem deve ser o líder da relação, que você deve liderar, que você deve propor, que você deve ir buscar os seus propósitos, os seus objetivos, e se a bela donzela quiser entrar no barco com você, ela que venha. E essa é a maneira como você deve logo de cara se deparar com os seus relacionamentos. Princesa, é nesse caminho que eu estou levando a minha vida, é desse jeito que eu quero. Você tá junto ou não tá junta? Se você estiver junta, vamos. Se não tiver, tá bom, esse não é o relacionamento pra você. Na maioria das vezes, quando ela realmente enxerga valor, quando ela percebe que você é um cara inteligente, um cara com propósito, um cara que entende das dinâmicas do mundo e não vai colocá-la em cilada, que você consegue dar esse apoio emocional, esse suporte emocional que muitas vezes ela vai precisar na vida, ela vai continuar voltando, ela vai continuar tendo você como uma referência masculina
na vida dela. Como já diria Freud, na dinâmica de masculinidade, fraternidade, que muitas vezes as mulheres têm nessas fases iniciais com os seus próprios pais, ela vai buscar essa referência masculina na vida dela. Isso não quer dizer que você deve ser um dominador, um autoritário, ditador, muito pelo contrário, porque justamente ao ser um bom líder, você sempre leva em consideração ao que é de benefício para outra pessoa. As pessoas tendem a deixar-se ser guiadas e lideradas por aqueles líderes que conseguem perceber quais são as necessidades dela, como ela poderia se beneficiar nessa situação. Se você é um ditador autoritário que simplesmente faz assim porque esse é o meu jeito, você vai ter relacionamentos tóxicos, porque ela agora pode até criar essa dinâmica rebelde. Ah, você não é meu pai, você só fica dando ordem. Quando você fala, querida, você não está entendendo que devemos fazer isso ou aquilo outro, porque isso vai te beneficiar, vai me beneficiar, vai construir o que quer que seja que nós queiramos dentro desse relacionamento, seja de maneira financeira, seja planejar uma viagem. E você liderar é o que faz a mulher nessa cereja do bolo se sentir atraída, porque ela pode confiar no homem que ela tem ao lado. Ela entende que esse cara é digno da confiança, da liderança, para que ela possa entrar no seu frame, se você quiser usar esse vocabulário, para que ela possa entrar no frame feminino dela, para que ela possa ficar tranquila, assim exalando tudo que ela tem de melhor dentro dela, que é a sua empatia, o seu carinho, a sua inteligência até mesmo social, que muitas vezes as mulheres acabam tendo mais do que os homens, e consegue criar esse relacionamento saudável com você. Se você foge dessa sua liderança, se você foge desse instinto natural masculino, que é de guiar, de liderar, você não passa de um covarde. Você fica botando todas as responsabilidades no colo da mulher, para ela tomar as atitudes, tomar as rédeas do relacionamento, para ela decidir se ela quer fazer A, B, C ou D. Não, o homem deve ser o líder da relação. Se você entrar numa dinâmica que não é assim, não se surpreenda que o seu relacionamento vá para o buraco. Não seja um covarde. Entenda sempre que você deve operar, obedecer o seu propósito, o seu objetivo, não um medo. O medo de se aproximar de uma mulher, o medo das emoções dela ou o medo da liderança. Esqueça todos esses medos e opere pelo instinto masculino, que é: vou atrás do que eu procuro, me mantenho firme quando o mundo parece um caos e guio os meus relacionamentos e a minha vida com um propósito que é guiado por um propósito ainda maior, que aí eu não vou entrar nesse vídeo porque aí já envolveria outras tantas espiritualidades que nos últimos tempos venham me conectando muito, mas este vídeo é só para falar sobre a sua covardia, para você deixar de ser um covarde e começar a agir. Sinfonia de Ideias, diretamente de João Pessoa. Se isso se conectou com você, me diz aí sua opinião. Comenta aqui embaixo, me fala o que você já pecou, o que você já aprendeu e como você tem ou deseja ter os seus relacionamentos daqui pra frente. Se você quer trabalhar em todos esses aspectos que eu citei aqui nesse vídeo, na questão dos approaches, da sedução, você pode adquirir um dos meus cursos mais avançados, como Sedutor Natural e Conversas Provocantes. E se você quer mais dessas mentalidades, entender melhor essas dinâmicas de relacionamento concreto, eu te recomendo a mentoria coletiva, onde eu entro com mais profundidade em tudo isso, ou a mentoria individual, que aí nós vamos no cerne da sua questão sobre o que você precisa trabalhar. Para encerrar, esse ano de 2025 vem muito mais conteúdo ao redor do mundo, vem muito mais outros cursos, livros, e se você quer fazer parte de tudo isso, saber as notícias, faça parte do Clube dos Livros, onde eu faço essas aulas, 2 aulas mensais do mesmo autor de 2 diferentes livros. Eu acabei de fazer semana passada sobre A Arte da Sedução, de Robert Greene, e a próxima vai ser sobre as 48 Leis do Poder, também desse grande autor da Califórnia. Por hoje eu os deixo aqui nesse lindo entardecer de João Pessoa. Como vocês já sabem, como de praxe, nunca vai deixar de ser assim, sem